Sobre conjugação de verbos, existe uma confusão leve entre os verbos terminados em IAR e em EAR. Existem os normais, terminados em EAR, como recear, por exemplo. Então, qualquer verbo terminado em EAR tem a conjugação de recear. Eu receio, tu receias, ele receia. Sem problema. Existem os verbos normais, terminados em IAR. A exemplo de contagiar. Eu contagio, tu contagias, ele contagia. Sem problema algum. Só que existem os verbos de Mário. São os verbos que têm uma conjugação especial. Eu chamo de os verbos de Mário. Quais são eles? Então, vamos ver aqui algumas orientações. Porque eles seguem em algumas pessoas o modelo de conjugação normal, de IAR. E em outras pessoas gramaticais, eles seguem o modelo de conjugação de EAR. Então, vamos ver. Conjugação de verbos. Aqui eu tenho a conjugação, tá? Os verbos de Mário, que são mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses verbos terminados em IAR, vejam que a terminação aqui de todos eles é IAR, olha. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Eles são verbos terminados em IAR, mas eles têm uma conjugação bem especial. O que é que eu sugiro? Que vocês aproveitem ou tomem como exemplo o verbo odiar. Porque ele é muito usado no dia a dia, brincando ou falando sério, não interessa. Ninguém diz eu odio você. A gente diz odeio, né? Então facilita, porque é um verbo muito usado no dia a dia. Por exemplo, para o presente do indicativo do verbo odiar, eu digo eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, não devíamos odiar, né? Vós odiais e eles odeiam. Vamos colocar odeia macarrão, pronto, para ninguém ficar triste. Então, vê só. Eu marquei aqui o nós e o vós. Por quê? Porque nessas duas pessoas, em nós e em vós, o verbo odiar tem conjugação normal, como se terminasse em IAR normal. E nas outras pessoas, o eu, tu, ele e eles, é como se eles terminassem esse verbo odiar e os outros de Mário terminassem em EAR. Mas fica fácil se você fizer o seguinte. Conjugue para mim o verbo mediar. Então eu digo eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Então vocês aproveitam a terminação, a desinência de cada uma das pessoas do verbo odiar e é só transformar isso aí como apoio para a conjugação dos verbos de Mário. Por exemplo, o verbo ansiar. Eu anseio, tu anseias, ele anseia, nós ansiamos, vós ansiais, eles anseiam. O verbo remediar. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, remediamos, remediais, remedeiam. Há quem diga eu medio, eu remedio, eu incendio o teu coração. Está tudo errado, porque o verbo incendiar é eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia, incendiamos, incendiais, incendeiam. Então, quando tiver alguma dúvida, primeiro, grave os verbos de Mário. O M de mediar, o A de ansiar, o R de remediar, o I de incendiar e o O de odiar, que é o modelo. Por exemplo, no presente do subjuntivo, eu sempre uso a palavrinha que para ajudar na conjugação. Então, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis. Vamos colocar um não na frente, né? Que eles não odeiem. Então, vê só. Em todos esses verbinhos de Mário, eu vou conjugar dessa forma. Então, que eu medeie,
que tu medeias, que ele medeia, que nós mediemos, que vós medieis, que eles medeiem. Se for o verbo incendiar, que eu incendeie, que tu incendeias, que ele incendeia, que nós incendiemos, que vós incendieis, que eles incendeiam. É isso. Então, os verbos de Mário têm como modelo de conjugação odiar, e é só você aproveitar a desinência e conjugar os outros, ok?